Olá, sejam bem-vindos. Obviamente que não entrou ninguém na live ainda, mas a gente já vai dando as boas-vindas, porque já fica depois lá no nosso canal do YouTube, né, a live desde o começo, a musiquinha aqui do Léo, nós estamos curtindo a musiquinha até o pessoal entrar. É bom que ajustem agora, né, gente? Vamos ficar. Olá, Joelbis, acabou de entrar. Seja bem-vindo. A minha assessora aqui não tem quantidade, que eu estou um pouquinho distante agora. Não consigo enxergar os nomes, tá, querida? Vai acenando. Olá, Mazarombai, que acabou de entrar. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Né? A live bacana, hein? A gente vai estar abordando um tema um pouquinho complicado, né? De abordar, mas eu acho que a gente vai conseguir tirar boas reflexões, ter bons olhares em relação a isso, como que a gente pode trabalhar isso, né, na gente, como pode trabalhar na nossa vida, né, que é a questão do julgamento. Isso mesmo, pessoal, fiquem à vontade, vamos entrando, sim, vamos entrando que daqui a pouco a gente inicia. Geralmente eu dou uns minutinhos aqui, a gente começa entre 7 e 5, às 19h10, para dar tempo do pessoal entrar, tá? Para começar desde do princípio aqui o nosso tema. Então, o pessoal que vai entrando pode mandar mensagens, pode dar as boas-vindas. Oi, Dri, tô aqui hoje na live. Vai entrando, vai falando que eu vou tentando aqui responder, eu e a Vanessa aqui do lado. E, mais importante ainda, eu vou ouvindo vocês, né? Oi, porque o intuito da live é esse. O intuito é a gente responder vocês, a gente tá junto aqui, né? Trocando experiências, trocando conhecimentos, tá? Eu gostaria também deste lado daí entender como vocês vivem, como vocês pensam, como vocês se comportam, o olhar que vocês têm, de repente vocês não associam esse olhar muito bem na sua vida, fala, pô, eu gostaria de olhar de um outro ângulo, ter um outro direcionamento, um outro conhecimento sobre isso. Então a gente traz nessas lives essa possibilidade, né? Essa oportunidade da gente colocar para fora o que a gente sente, o que a gente vive no contexto, né, do sentimento e sentir e viver, porque a gente sente e vive, né? Porque senão a gente não viveria, se a gente não tivesse os sentimentos aqui dentro da gente, né? O medo, a ansiedade, a aflição, a tristeza, a alegria, né? A felicidade, até a ansiedade também. A ansiedade é importante na nossa vida também, sabia? O pessoal fala, mas eu não queria ter ansiedade. Mas, gente, faz parte do ser humano ter a ansiedade, né, dentro dos sentimentos dele. Porque quem não fica ansioso, assim, para uma viagem, quem não fica ansioso para alguma coisa, conhecer alguém especial, todo mundo fica. Mas a gente tem que saber equilibrar, né, os sentimentos. Ter um nível ali, né, de equilíbrio para todas as emoções. É isso que diferencia, na verdade, o ser humano que é bem condicionado emocionalmente, a gente fala que tem inteligência emocional, do outro que não consegue ali entender e gerenciar as suas emoções de uma forma positiva. Estou falando de uma forma positiva, porque tem muita gente que gerencia as emoções dela de uma forma negativa, né? Geralmente brigando, né, Vanessa? Geralmente culpando o outro, né, por algo que ela se frustrou, alguma coisa que ela não fez. Olá, Franca, acabou de entrar, seja bem-vindo, Hilda, seja bem-vinda, minha querida. Hilda, eu vou aproveitar aqui, falar ao vivo. Muito obrigada pelo acolhimento que você nos deu ontem. Ontem nós estávamos lá, quem acompanha as nossas redes sociais, fomos para Minas Gerais, a cidade de Cambuí, gravar lá. Boa noite, França. Fomos para Minas Gerais e ela nos acolheu muito bem, primeiramente na casa da dona Hilda, com aquele cafezinho, né, Lelo, com aquele queijinho. Olha, eu comi tudo com queijo ontem, gente, olha. Com aquele bolo. Com aquele bolo maravilhoso. Então, já vou falar que o seu bolo também estava maravilhoso, tá bom? Então, olha, obrigada pelo carinho, viu, Hilda, que você teve com a gente. Muito obrigada mesmo pelo acolhimento. Toninha! Saudade de ser, Toninha, que eu tava. Olha, a Toninha, faz tempo de entrar na nossa live, hein, Vanessa? Faz muito tempo, hein, Toninha? Ainda bem que você tá aqui hoje, hein? Ainda bem que você tá aqui hoje com a gente, com a live super bacana, com um tema legal, né, pra gente trabalhar. Vamos trabalhar esse tema legal hoje? Olha, hoje a nossa live, lembrando que ela se encerra às 8 horas, tá? Pontualmente às 8 horas. Então, até lá, nós temos muito conteúdo aqui, ó, olha. Pauta semanal, a gente sempre traz uma pauta aqui, ó, tá? Pra gente tocar. Não é só um bate-papo, mas também tem muito conhecimento, tem muita informação aqui pra vocês.
muita ajuda também, né? Porque eu falo conhecimento nunca é demais, né, Vanessa? E ajuda, né? Ajuda a gente a entender a vida de uma forma positiva, como que a gente age, né, de uma forma positiva. Oh, beijo, Hilda. Toninha também, viu? Ó, manda um oi pra nós aqui, ó. Vocês que já entraram, permaneçam, que nós já iniciaremos sobre do tema da nossa live. Eu tô dando mais um tempinho pro pessoal entrar. Então, enquanto eu tô dando um tempinho aqui, né, Vanessa? Vamos lá, vamos bater um papo. E aí, pessoal, como é que foi a semana de vocês? Como é que foi o final de semana? Hilda, Dona Hilda, como é que a senhora está? Como foi a nossa visita ontem? Vamos lá, Toninha, fala pra mim, como é que foi? Toninha tá afastada um tempo, como é que você tá? Fala pra mim, França, sumido também, hein? Como é que você tá? Fala pra mim, dá boas notícias. Como é que tá a tua vida? Aquelas curiosas, né? Não vou julgar, não. Só quero saber, vai lá. Como é que tá a tua vida? E aí, destravou? Coisas que você precisava destravar? Vocês aí, como é que tá? Isso, fala comigo. Ah, Toninha, olha lá. Tô assistindo firme e forte. Ah, muito bem, Toninha. Continue sim. Eu sei que quando você não entra, depois você vai lá no nosso canal do YouTube para você acompanhar na íntegra, né? As lives quando a gente posta lá. Porque lembrando, pessoal, novamente, lembrando que no final do mês, todas as lives decorrentes do mês estará lá no nosso canal do YouTube, tá bom? No Universo Glenn. Eu posso, vocês já entraram lá? Se não entraram ainda, tem que entrar, gente. Se inscreve, acompanha, tem muito conteúdo. Tem os Glencecast, tem as lives e novidade, né, Vanessa? E novidade, vai ter um novo quadro lá, né, Lelo? Que tá prontinho já. E, olha, o primeiro tá espetacular. Que são os... Fala aí, Vanessa, o que a gente tá gravando? Ah, Vanessa, oi! Os documentários! Ela tá gravando tanta coisa. Então, os documentários. Posso falar? Na verdade, nós vamos trazer documentários pra vocês. E o primeiro tá sensacional. É num castelo, né, Vanessa? O primeiro tá num castelo que vocês acompanharam na gravação do Glencecast com o Robson Miguel. A gente fez na íntegra o castelo dele. Gente, cada detalhe. Ó, a Vanessa é torturada nesse castelo. Vale a pena como assistir. todos os dias. Vale a pena. Ó, o França escreveu o que aí, Vanessa? Tranquila, após nossa conversa, a Toninha eu já entrei. A Hilda, eu amei o dia de ontem, principalmente para curtir um pouco a minha filhota. Ah, ó, bacana, que bom, viu? Tá vendo? A gente levou ainda a nossa alegria, conhecimento, animação, ainda levei tua filha, olha que bacana. E a barriga também, né? O Lelo, nós levamos a nossa barriga também, que a gente comeu, a gente foi tão acolhido. Lelo, que absurdo a cidade de Minas Gerais, né? Como a gente é acolhido. Gente, a gente tem que aprender a receber, a recepcionar como mineiro. Todo local que nós fomos, cada local que nós fomos recebidos com uma comidinha, com mimo ali, né, Lelo? Ó, nós fomos gravar no asilo da cidade, na fundação, fomos recebidos com uma comidinha maravilhosa no almoço, fomos no Córrego Bom Jesus, fomos recebidos todo carinho com a comida incrível lá do Café com Flor. Olha, a gente tem que voltar mais a Minas Gerais, hein, Vanessa? Mas olha, eu volto. Vamos. Ó, lembrando, Cambuí, Minas Gerais é uma cidade turística, tá, gente? É uma cidade bacana. Lá tem festa de padroeira e tem uns carnaval também, é muito famoso lá, né, Vanessa? O carnaval também é bacana lá. Então, olha, você que quer conhecer a cidade, vale a pena, mas não esquece, hein? Não esquece de dar um pulinho no córrego pra ir lá no Café com Flor e não esquece dali também visitar a fundação pra dar um abraço ali naqueles velhinhos tão carinhosos, tão lindinhos, então, ó, também tão queridos, né? Que acolhem muito bem a gente também, tá? Então, vamos lá? Gente, vamos iniciar a nossa live daqui 2 minutinhos, tá? Às 19h10 nós iniciamos já com a pauta do tema, porque aí as pessoas que vão entrando, eu vou sempre dando, como vocês conhecem, eu vou sempre dando aquela recapitulada lá atrás, para quem tá entrando entender ali o tema, tá? Então, olha, Cristóvão acabou de entrar. Oi, Cristóvão, sejam bem-vindos. Seja bem. Silva, sim, conheço ele. Ó, saudade dele, é claro que eu lembro dele. Ele era um fotógrafo maravilhoso. Sim, é claro que ele. Quantas fotos fez pra mim, hein, Cristóvão? Ó, ele acompanhava a gente no Madrid, fazia nossas coberturas de festa. Olha, fotógrafo maravilhoso da cidade de Cambuí também. Ó, beijo, bacana ter você aqui na minha live. Manda um oi pra gente, tá bom? É claro que é ele. Você acha que eu não vou conhecer o Cristóvão? Mas é que a gente super, tão pequenininha aqui, mas a gente vê na live. Mas manda um oi, fala, sou eu mesmo. Sou eu que fazia foto de vocês lá do Madrid, né? Da época que eu tinha o buffet lá. Legal, gente. Vão entrando. Cadê os nossos queridos? Cadê o Cecel? Cadê o Cecel? Cadê o nosso... Vamos aguardar os nossos queridos entrar também. Embora, ó, já estamos às 19h10. Iniciaremos a nossa live com o pessoal que já está aqui dentro da nossa live.
Então, Toninha, eu já entrei, já entrou lá no universo, né? Sei, Toninha, sei que você acompanha a gente. Então, olha, continua acompanhando, Toninha. Tem muita coisa especial esse ano aqui de 2026, tá bom? Alex, seja bem-vindo à nossa live. O pessoal vai acenando aqui, tá? E, gente, ó, vou dar uma dura ao vivo aqui, tá, gente? Não é, gente, que eu acesso do celular. Eu acesso do celular. Que ela vai acessando aqui, mas só pra gente, o pessoal não se confundir ali. Beleza, Alex entrou. Alex Araújo, gente. Alex Araújo, família Araújo, né, gente, aqui entrando. Gente, sejam bem-vindos. Vamos iniciar a nossa live de hoje? Olha, o pessoal vai entrando, a gente vai compondo depois o tema, tá bom? Então vamos lá. A nossa live de hoje é sobre julgamento. Josefa acabou de entrar. Seja bem-vindo, dona Jo, a nossa live de hoje. A nossa live é sobre julgamento. É eu mesmo. Cristóvão! Beijo pra você, Cristóvão. Cristóvão. Próxima ida em Cambuí, nós vamos fazer uma gravação contigo, hein? Ele falou, e aí, Vanessa, minha prima? Eu sabia que era prima. Araújo, filho. Araújo entrou, é primo, ou é tio, ou é madrasto, ou é mãe, ou é todo mundo Araújo, né? Cadê o Bruno também? Manda o Bruno entrar. Bom. Ó, olha lá, o tema de hoje, hein, família Araújo? O tema de hoje. Vamos lá, vamos focar no tema de hoje, a família Araújo. Vamos lá. Julgamentos. Mas por que família Araújo? Não é família Araújo, família Silva, família Santana, toda a família, né, Lelo? Santiago, né? É que eles têm maior quantidade na live. Mas vamos lá. Nada direcionado, hein, gente? Vamos lá, vamos focar aqui. Não é pessoal. É nada pessoal, nada direcionado. Mas vamos lá, vamos entender o que é o julgamento? Primeiramente, vamos falar do julgamento. O julgamento vem do julgar, óbvio, né? Então vamos lá, ó, no Google, quando você dá um Google lá, o que é julgar? Né? Vamos lá, vamos entender o que é julgar. Sinônimos de julgar incluem avaliar, considerar, pensar, supor, crer, ajuizar, analisar, criticar, decidir, sentenciar e imaginar. Olha que interessante, né? Porque às vezes a pessoa julga imaginando também, tá, gente? Na verdade, a maioria das vezes as pessoas julgam imaginando, né, o outro lado, né? Que a gente costuma falar, nossa, nem sabe o fato por concreto e já estamos imaginando algo, né? Sobre aquela... Né? Tem vários exemplos que a gente poderia dar, mas não vamos vamos abster agora por enquanto, né, dos exemplos. Mas vamos lá. Olha, o julgamento, ele é um processo, ele é um uso muito, a gente tem que fazer ele de um modo muito importante, a gente tem que fazer de um modo muito consciente, digamos assim, tá? Porque ele faz parte do nosso livre-arbítrio, tá? O julgar. Mas ele exige grande responsabilidade e cuidado, porque quando a gente vai destrinchar aqui o julgar, ele inclui pensar, supor, considerar, analisar, né? Criticar. O que é criticar? Nós vamos falar sobre tudo isso. Criticar não é falar mal. Criticar é colocar o seu ponto de vista, mas no entanto que não ofenda o outro. Por exemplo, alguém fez algo que você não faria, mas você não pode apontar que aquela pessoa está errada ou certa. Ela está errada em fazer isso. Não, eu não faria o que ela fez, mas você não pode julgar se ela está certa ou errada, porque essa análise só pode ser feita por quem? Pela pessoa. Né, pela pessoa que está fazendo o ato, a pessoa que está passando por aquele momento. Então eu falo que o analisar, olha, ela está fazendo isso, mas eu não faria o que ela fez. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para ficar, olha, seja bem-vindo, seja bem-vinda, quem entrou, Vanessa? Laudenete, seja bem-vinda, todos que vão entrando na live sejam bem-vindos, tá bom? Nós estamos falando, a live de hoje é sobre julgamentos. Agora há pouco eu disse o que significa julgar, né, dentro da sedão Google lá, o que é julgar, né? Então a gente tem vários sinônimos para julgar, inclui analisar, considerar, supor, crer, né, ajuizar, pensar, imaginar, criticar. Só que eu estava falando a questão da crítica. Eu vou dar não faria, eu buscaria outros caminhos, mas pessoas que falam, tá vendo, tá errado ela fazer isso, mesmo que seja para alimentar o filho dela, só que isso não cabe a nós, essa análise do julgamento, porque a gente não sabe o que se passa do outro lado, né, o grau de instrução que ela tem, o que levou ela a fazer isso, a gente, com certeza, cada um analisaria suas opções, né, Vanessa? Que não brinca, Vanessa, a gente ia fazer a faxina, a gente ia não sei o quê, mas a pessoa talvez não tem essa mesma pensamento. Então, isso que eu falo que é o julgamento. Não cabe a gente a julgar a atitude do outro, tá? Porque o outro que sabe o que é melhor para ele, né? O que fazer de melhor.
Seja bem-vindo à nossa live. A Val acabou de entrar. A Elite, com certeza, meu marido, né? Que é o nosso grupo. Seja bem-vindo. Que ele tá entrando pro grupo e não entra pra dele, mas tudo bem. Mas eu sei que é você, meu amor. Beijo pra você. Marcos Mazaron, seja bem-vindo. A nossa live do julgamento, viu? Não é direcionado para ninguém, mas é bom. Nós nos assumimos, né? Que de vez em quando a gente costuma julgar algumas coisas, né? Então é bom a gente ter esse olhar que a gente costuma julgar algo que a gente não deveria. Então agora há pouco eu estava falando da questão do criticar, né? Ou do imaginar. Sabe aquela pessoa que vê um cenário e já começa a imaginar e julgar, né, Vanessa, ao mesmo tempo? Ah, eu acho que aquela pessoa entrou na casa daquela pessoa porque deve estar tendo caso, né? Já começa a imaginar mil coisas. Não sabe de nada, mas quando começa a imaginar. E o imaginar acaba virando um julgamento, né, Vanessa? Porque o que ela está criando ali, ela está julgando talvez a pessoa, a situação, ela não conhece a situação. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Na nossa vida. É importante, sim, é importante. Olha, quando a gente fala do verbo julgar, a gente já viu que ele envolve diversos sinônimos, ok? Agora, quando a gente fala do julgamento, o que é um julgamento? No âmbito, um julgamento é o processo legal pelo qual uma questão ou causa é decidida num tribunal. Geralmente envolve a apresentação de provas e argumentos por partes opostas diante de um juiz. Então, quem pode fazer um julgamento, Vanessa, então? Quem está apto a fazer um julgamento de alguém? Ninguém. Não, tribunal, um tribunal, por exemplo. Ah, não, sim, mediante as provas. Por isso, quem está apto ao julgamento? Por que a gente fala julgamento é um processo legal? Porque quem está apto? Um tribunal. Por que um tribunal? Porque o tribunal, ele levanta o quê? Fatos, provas. Então, assim, ele jamais vai supor. Ninguém consegue, por exemplo, ninguém consegue incriminar alguém ou denunciar alguém sem provas. Correto? Ninguém é capaz de condenar alguém se não tiver um conjunto de provas. Então, a única pessoa apta, um órgão apto a julgar alguém é o tribunal, você concorda? Porque ali existe a defesa, existe a acusação, então ali eles vão debater, existe o júri, que vai analisar todo aquele cenário de provas, mas eles analisam como, Vanessa? Provas. Então, geralmente, num julgamento, a gente costuma dizer que eles são isentos às emoções. Né? E isso tem que ser, quem já participou, por exemplo, de um júri, sabe que você tem que ser isento a emoções, porque você tem que analisar o contexto, provas legais, ok? O contexto está sendo apresentado. Não, eu acho que ele é inocente, coitadinho, olha a cara dela, olha a cara dele. Não é assim. Todos os lados, né? Não é assim que, exatamente, ele não vai olhar pra pessoa, eu acho que ela é boazinha, eu acho que a carinha dela, acho que ela não faria isso. Tem até um ditado que diz, né? Tem a sua verdade, a minha verdade e a verdade. Exatamente, é exatamente isso, tá vendo? Por quê? Mas são um conjunto, eu tô falando assim, do julgamento. Quem é apto para julgar é as pessoas que têm todos os lados. Nós não temos, por isso não. Quando eu vou julgar, por exemplo, vou julgar a vida da Vanessa. Como que eu posso julgar a vida dela se eu não conheço a vida dela ao todo? Se tem coisas dentro dela, ou da casa dela, da família dela, da vida dela, que eu não tenho acesso. Então eu não tô apta para julgar isso, né? Diferente de um julgamento. Por isso que chama julgamento, é um processo legal feito dentro de um tribunal. Por isso que quando você vai dar um Google em julgamento, ele vai dizer isso aqui, tá? Ele vai falar isso aqui, é um processo legal. Agora, quando você dá um Google no julgar, aí ele já vai apontar aqueles sinônimos, né? Os sinônimos avaliar, imaginar, decidir, entendeu? A diferença? Tem uma diferença, por isso que a gente fala do julgamento. Cuidado com o julgamento, não com o julgar. Ah, Adriana, mas peraí, deu uma bugada aqui na minha cabeça, eu não entendi muito bem. O julgamento é algo que você faz um processo legal. Tá? Porque tem todo um trâmite ali para fazer aquilo, tá? Tem provas, contraprovas, tem defesa. Agora, o julgar está muito na linha do analisar, do decidir, do criticar. Lembra do criticar? Logo você pode criticar algo, né? Você tem todo o direito, que o criticar também envolve o teu pensamento, envolve o teu lado, a tua opinião. A tua opinião é muito válida, mas a tua opinião é válida desde quando você não está passando da linha do limite, de ofender uma pessoa, né? Ou denegrir a imagem de uma pessoa. Por exemplo, quando você está falando, Vanessa, a gente brinca, mas quando você critica alguém, você tem que tomar cuidado com a crítica que você está fazendo, né? Porque você não sabe ao ponto, todos os lados da pessoa. Por exemplo, a pessoa é muito quieta. Ela é muito quieta de uma empresa, ela é muito quietinha. Aí você vai lá e critica. Olha aquela menina, né, parada, é morta, né? Geralmente a pessoa critica. Olha, a pessoa não tem atitude. Mas você não sabe como ela foi criada, se ela foi criada para ter atitude ou não, se na casa dela ela tem voz ativa. Então, você entendeu a diferença da crítica? Né? Eu posso, sim, pensar, olha, pô, ela é diferente, né? Mas não criticar no âmbito
do pensamento negativo da maldade. Você entendeu? A crítica da maldade, gente. Aquela crítica que a gente aponta como algo maldoso, sabe? Né? Geralmente a crítica com julgamento. Lembra? A crítica por um pensamento, olha, eu acho que ela é muito quieta, né? Ela podia avaliar isso aí nela, mudar isso, né? Talvez se comunicar melhor. Como eu trabalho pessoas, eu falo, você tem que aprender a se comunicar melhor, né? Isso pode travar algumas coisas na tua vida. Ou eu posso falar, nossa, tá vendo aquela pessoa calada, não consegue nada na vida, tá vendo? Porque não fala. Então, tem que tomar um cuidado com isso, tá? O criticar com julgamento. Boa noite, Fabiola. Seja bem-vindo. Nosso querido Pedro Nazareno, seja bem-vindo à nossa live. Wesley, seja bem-vindo à nossa live. Gente, sejam bem-vindos, o pessoal que está entrando agora. A gente já está com uns 10 minutinhos de live. Eu já comecei a falar sobre o tema, tá? Quem está aqui já acompanhou bastante coisa, né? Legal. Então, ó, só voltando, recapitulando para vocês, nós falamos sobre... A live de hoje é sobre julgamento. Eu expliquei a diferença do julgar e julgamento, tá? Até questão do Google. Você dá um Google julgamento, você entra no âmbito de um processo legal onde é feito... decidido dentro de um tribunal. Eu falo por que o julgamento lá é válido. Porque lá tem provas, contrapostas, tem defesa, tem acusação. Então lá eles têm um âmbito total, tanto da acusação quanto da defesa. Você tem os dois olhares ali. Agora, isso não se aplica na vida na nossa rotina. Né? Por quê? Porque quando eu vou julgar alguém, o julgamento de alguma coisa, eu não tenho os dois lados. Né? Às vezes eu vou fazer um julgamento de uma situação, de alguém que está vivendo alguma coisa, e eu não conheço a história dela, não conheço o que aquela pessoa de fato viveu ou está vivendo, então eu não posso fazer esse julgamento dessa situação, porque eu não tenho provas, não tenho ali contraprovas, não tenho nada. Então isso não se aplica. Agora do verbo julgar, quando eu falo do julgar, o julgar tem vários sinônimos ali para o verbo julgar, que eu acabei de falar alguns: avaliar, pensar, supor, crer, imaginar, sentenciar, criticar. Eu falo que envolve o julgar, tá? Então isso a gente tem acesso ao verbo julgar, né, dentro da nossa vida, porque a gente é crítico. E eu tô falando crítico do lado positivo. Por exemplo, você é crítico de um filme. Você viu um filme que às vezes eu falei, pô, não gostei desse filme, por isso, isso, pra mim. Só que a pessoa, por exemplo, o Lelo viu o mesmo filme, só que ele tem um olhar diferente. Pô, o filme pra mim foi bacana, fez. Então isso, a crítica construtiva, eu costumo dizer, não a crítica, né, que destrói, mas a crítica construtiva é importante. Né? Falar, pô, eu gostei desse filme por isso, isso. Ah, não gostei por isso, isso. Mas é dentro de você, a construção tá dentro de você, não é no outro, tá? Tô falando que a mesma crítica que eu posso fazer de um filme pode ser não é a mesma crítica que ela vai fazer do filme. Você entendeu? Então a gente tem que analisar. Tô falando, tudo tem a ver com a gente. É da gente, é como que a gente vê as coisas, como que a gente quer ver as coisas. Sandro, boa noite, seja bem-vindo à nossa live do julgamento. Agora vamos aprofundar mais um pouco no julgamento, Vanessa, vamos lá? Vou aprofundar, Vanessa, vamos. Vamos, família Araújo, aprofundar mais um pouquinho no julgamento? Vai, Hilda, fala comigo, né, que agora vai me xingar. Vamos lá, gente, vamos lá, uma pergunta muito importantinha. A Vanessa vai responder aqui, tá apta a responder, né? Você... Tá me julgando mal. Não. Não, eu estou pressupondo que talvez você está apta a responder. Olha que bacana, viu? Vamos lá, mas pro positivo. Se eu falei que ela está apta a responder, é pro positivo, tá? Se eu não falar, a Vanessa não está apta para responder essa pergunta. Aí é um julgamento, tá? Vamos lá? Você tem o hábito de julgar? Sim. Ó, o Lelo foi honesto aqui, falou que sim. Coloca pra mim, pessoal. Vocês que entraram na live... Ó, lembrando que aqui ninguém tá pra fazer julgar ninguém, tá? Ninguém vai fazer julgamento da pessoa. Mas, ó, coloca aí, você tem o hábito de julgar? De fazer julgamento? Ontem eu fiz um julgamento dentro do carro, a minha mãe dava lapada. Se a Vanessa falasse que não tinha, eu ia batendo nela agora, que ontem ela fez um julgamento, que eu falei, caramba, mas tá bom, você tem um hábito então, né? Não, hábito não tem, mas... Não, eu falo hábito assim... inconsciente ou que você nem percebe e você acaba julgando. Eu acho que sim. Né? Todo mundo, né? Vamos lá, Fabiola, assim. Sabe quando você... Interno ou externo? Por exemplo, quando você... Os dois, eu acho que... Não, porque assim, eu me julgar... Você também se julgar? Ou julgar as pessoas? Então, não, você tem o hábito de julgar pessoas. Vai, vamos lá. Não se julgar. Aí o Lelo, não, um pouquinho, ele vai um pouquinho. Não, inconscientemente, quando você percebe, até no pensamento, quando você percebe, fala, puta, já tá julgando a pessoa. Você entendeu? Até no pensamento. Vamos lá? Você tem o hábito de julgar? Vai colocando às vezes o Alex, a Fabiola assim. Bora, vai, o Alex já falou. Gente, coloca pra mim, é importante você. O Jesuíno não? É verdade, gente, o Jesuíno não julga ninguém, gente. O Jesuíno é tão tranquilo. Eu conheço ele, gente, ele é muito tranquilo, é verdade, ele não julga ninguém.
Ele nem se mete, na verdade, ele nem dá o parecer, nem fala nada, nem parece que ele tá na sala. Mas tá bom, vamos lá. Ele fica ali só escutando. Jesus, mas você não pensa? Vamos lá, estúdio, entrou, né? Acabou de entrar. Gente, sim, mas já me surpreendi muito, tá? Ok? Vamos lá. Pessoal, vai colocando aqui, é importante, sabe por quê? Essa live é legal. Quando eu faço a pergunta, na verdade é pra tirar de dentro pra fora de vocês, sabe por quê? Que isso ajuda a trabalhar. Vocês vão entender mais no final da live, tá bom? Pra gente trabalhar isso aí. Vocês não querem trabalhar? Vocês querem entrar aqui e só ficar escutando? Não, vamos trabalhar isso aí, gente. Vamos lá, vamos trabalhar? Cadê o Mazaron, que não colocou? Cadê Mazaron? Tem o hábito de julgar as pessoas? Vai, aval, sim. Vamos lá, gente. Eu quero extrair um sim de todo mundo aí. Vai, gente. Quando você menos pensa assim, você já tá julgando alguma coisa. Sem saber os fatos do concretos. Vai lá, Mazaron, conto com você. Já respondo por ele. Sim, muito. Vai. Pedro Nazareno, vamos lá, gente. Coloca pra fora. Dona Jô. Minha mãe fala, não, pelo amor de Deus, mãe. Pelo amor de Deus. Olha, eu vou expor aqui o negócio. A minha mãe acabou de mandar uma mensagem pra mim aqui no pessoal, gente. Ela vai ler ao vivo, vai lá. Meu Deus, vai. Eu vou ler. Vai, Toninha, às vezes, Ela vai. colocou assim, eu quando eu fico sentada esperando o meu voo no aeroporto, eu fico vendo as pessoas descerem as escadas rolantes e eu fico vendo tudo e eu fico falando pro Alexandre e dando risada. Eu fico assim, julgando. Ah, aquele ali brigou com o marido, olha a cara, que não tá nem pegando na mão. A mulher e essa outra aqui que tá viajando escondida do pai com a mãe. Será que tudo isso é julgamento? Olha que legal. Tem gente, ela apontou uma coisa legal. Tem gente que pra passar o tempo julga outras pessoas. Mas eu acho que nesse caso que ela não tá julgando, mas ela tá fantasiando, olhando pela expressão das pessoas. Ah, Né? aí entra lá no âmbito do quê? Do imaginar. O julgamento por imaginar. Você fica imaginando. Que é isso que meu marido faz muito também nas viagens, tá, gente? Ele faz muito. Ele, ó, olha aquela ali. Olha, por que ela tá tão assim, de obesa? Será que ela tá com algum problema? Que ela come muito? Então, esse é o imaginar. O imaginar também é um julgamento. Lembra que a Ilda, obrigado, viu, Ilda, pelo depoimento. Muito... Ela não queria mais. Que ela não queria expor. Ismael, vamos lá, Ismael, chegou. E Nilson também, você que entrou agora, pergunta aí na cara, aqui ó, você tem o hábito de julgar? Mesmo que seja inconsciente, quando você pegou, pô, já tô julgando aquela ali, né, sem nem pensar, você tem um hábito? Vamos lá, responde pra mim, Ismael. Responde, Nildes. Tem um pessoal que não respondeu aí não, mas tudo bem. Mas dentro você sabe, né, se você tem. Gente, é natural, tá? É isso que eu te falar, é natural. Você mesmo, se você não queira, inconscientemente você julgar alguém, tá? Julgar alguma situação. Só que depois existe também uma coisa chamada que é a nossa consciência. Você pode ver, quando você julga ou faz um julgamento sobre algo, sobre alguém, logo em seguida, depois de um tempinho, você já fica, pô, cara, não devia ter pensado assim, né? Devia ter falado assim da pessoa. O Ismael não? O Ismael eu acredito também, viu, Ismael, que não, porque o Ismael é tão tranquilo, né? O Ismael é tão tranquilo. Eu acho que tem gente que é muito tranquila nisso, né? Não acredito que você fez isso. Isso, vai que viraliza. Mas tá bom, gente. É legal, Ida. Não, é normal, viu, Ida? A maioria das pessoas fazem isso, tá? Somente em aeroporto, em rodoviário, mas ela também faz. Não vai falar que não, mas ele também faz às vezes, tá? Ele tá lá sentado olhando, ele fica imaginando ali a vida de todo mundo. Faz isso? Né? Aí, por exemplo, às vezes é um cara mais novo com a menina mais, né? O cara mais velho com a menina mais nova, ele fica, será que é filha? Não, ele não tá com cara de filha não, pegou na mão. Então, geralmente, é isso aí. Alex. O Alex colocou, sempre que entrevisto novos funcionários, o currículo sempre sai um julgamento. Alex, eu fazia a mesma coisa quando eu fazia a seleção de currículo. Eu falava assim, não deve ser bom funcionário por causa disso, disso, disso. E às vezes a gente se surpreende, Tá né? vendo? Então, tá vendo como é importante a gente analisar os fatos direitinho pra antes de julgar? Que às vezes tem algumas coisas lá no currículo, você já faz um pré-julgamento e você às vezes não conhece de fato ali o que tá acontecendo, né? Então, por exemplo, você pega um currículo que não tem muito estudo. Aí você fala, esse aqui não quis estudar. Mas às vezes você não sabe a situação que não deu a oportunidade da pessoa estudar, né? De se formar, de ter um diploma. Ela não tem um discurso, ela não tem o estudo, mas ela pode ter na prática. Você entendeu? Pode ter muita experiência. Porque às vezes a pessoa pode não ter formação, não ter um diploma, mas ela tem uma inteligência, ela tem algo ali da personalidade dela de ser mais engajada, de falar bem, não é verdade? Tem alguma coisa que talvez alguém que tem um curso não faça tão bem. Ó, o Pedro Nazareno. Adriana, às vezes o julgamento ocorre de forma involuntária. Concordo contigo, Pedro. É verdade, é verdade. Ó, eu vou te falar que eu entro nessa turma, ô Pedro. Eu vou entrar nessa turma aí.
eu costumo... eu vou entrar nessa turma. Eu costumo me policiar muito para não fazer julgamentos. Mas às vezes quando eu me vejo, eu involuntariamente aqui por causa da Vanessa, do Lelo, eu já tô entrando no julgamento aqui das Adriana, coisas. para que você é santa. É julgamento por indução. Tô julgando você agora. Você vai ser santa agora. Do Paulo. Eu falo, existe aquele julgamento por indução. Alguém te induz ao julgamento. Né? Concordo. Não tem isso também? O Lelo falou, tem isso também. Não é? Não é o seu caso. Por exemplo, eu tô lá tranquila, aí meu marido tá me induzindo ali pra julgar alguém. Aí, seu né? marido, nós não. É mais ou menos, né, Lelo? Às vezes tá tranquilo na sua casa, aí a Ingrid chega julgando alguém, aí você tem que, né? Agora todo mundo. Então. Gente, mas isso não isenta a gente da nossa responsabilidade, tá? Vamos lá? Focando nisso, não isenta a gente da nossa responsabilidade. Então, fique ligado. Lu, acabou de entrar, essa mulher aí não julga ninguém, com certeza, gente. Ó, a Lu, tranquila, né, Lu? Lu, pergunta que você entrou agora, a gente acabou de falar. Se você tem o hábito de julgar as pessoas ou as situações, né? Mesmo que seja inconsciente, ou mesmo que seja por indução, como a gente tá falando aqui, né? Por indução, né? Então, vamos lá. Você tem, Alex? Alex, um mês em cada empresa não tem como. Ah, entendi, Alex. É difícil, né? Gente, vamos lá. Eu vou explicar, tem umas diferenças aqui na questão do julgar, tá? Quando a gente fala se você tem um hábito de julgar. O hábito de julgar, muitas vezes pode ser inconsciente, pode ser automático. Agora eu vou falar uma coisa muito importante, tá? Agora entra mesmo o contexto da live, Lela. Nota aí, Lela ali, atento agora, é uma parte mais importante da live, tá? O pessoal que tá aí, ó, fica ligado. Seguinte, Luzia, seja bem-vindo, viu, Luzia? Seja bem-vindo. A gente falou muito sobre o julgamento, sobre o fato de julgar, brincamos aqui, descontraímos, a Vanessa contou um episódio aqui da Dona Hilda, maravilhoso, o depoimento foi lindo, obrigada. Mas a gente brincou muito com a questão do julgamento, tá? Que é inconsciente, mas eu vou falar uma coisa muito importante a partir de agora dessa live aqui. Pra você que tá entrando, ó, Carlos, seja bem-vindo à nossa live. Olha, Carlos, depois você vê o começo da live, viu? Nós falamos muito bem de vocês. Carlos, entra depois. O pessoal que tá entrando agora, a gente começou a live às 19h10, então já rolou uns 20 minutinhos. Importante, tá? Muito importante. Depois você assiste lá no nosso canal do YouTube no final do mês, pra você ver essa live por inteiro. Mas, ó, vocês que entraram agora, eu vou falar que agora você chegou na parte importante. Eu falo que é a parte que a gente vai começar, na verdade, a trabalhar a live de hoje, tá? Dentro de você. A gente vai começar a trabalhar a questão do julgamento, do julgar. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que a gente falou do hábito de julgar. O hábito de julgar, mesmo que às vezes seja automático ou inconsciente, ele atrai para a sua vida uma série de consequências negativas. Olha que forte agora aí, Vanessa. Vamos lá? Vamos abrir os olhos para isso? Por quê? E essas situações, essas consequências, energias negativas, elas acabam influenciando o seu bem-estar mental, tá? Exatamente, emocional e relações que você tem. Por quê? A gente vai trabalhar tudo isso, tá bom, gente? Então, ó, presta atenção. Eu sei que às vezes é inconsciente, eu sei que às vezes é automático, mas a gente tem que prestar atenção para isso não influenciar a nossa vida, tá? É literalmente isso. Porque as energias... E quando você tem esse ato, você atrai energias ruins, negativas. Eu vou explicar por quê. Porque o julgamento, ele tá correlacionado com a fofoca. E o que é fofoca? Né? Fofoca é algo positivo? Não, né? Porque quando você faz uma fofoca, ela vem, é pejorativo, ela já vem acoplada ali junto com o julgamento e junto com o negativo. Porque assim, quando você faz uma fofoca, você não vai fazer uma fofoca pro positivo. Você vai fazer uma fofoca pro negativo, né? Olha, ai, tá viu aquela pessoa, né? Como não, eu ia falar... Não, mas você vê aquela pessoa, ela entrou na casa dela. Será que ela tá tendo um caso? Ai, será que o marido sabe? Ai, será? Então, geralmente, você já faz uma fofoca pro negativo, né? Falando mal de alguém. Ou imaginando uma situação horrível, né? Que a pessoa tá envolvida. Ou, tá vendo aquela fulana? Ai, tá vendo? Não faz nada, né? Ela tá vendo? Ela só fica de ter casa, não faz nada, não trabalha. Então, geralmente a fofoca, ela tá acoplada ao julgamento e a algo negativo. Você, Kelly... A Kelly falou assim, aprendi uma ferramenta incrível. Ao invés de julgar, você fala ou pensa, interessante ponto de vista. Daí não compramos o julgamento do outro. Por isso eu tô falando, tem uma diferença, a gente vai falar aqui pro final, tá? Essa diferença que eu vou falar que ela falou pra mim, Kelly, muito obrigada. A gente ia abordar isso mais pro final, mas eu abordo de novo, tá bom? Que eu vou falar agora a questão que é
o julgamento, o que atrai de ruim, e lá no final a gente vai dar umas ferramentas para vocês saberem lidar com o julgamento e como julgar, tá bom, as pessoas. Vamos lá? Então eu tava falando da questão da fofoca, que é pejorativo porque ela vem associada, acoplada ao negativo, né? Geralmente você não faz uma fofoca, já fala o nome, fofoca já é pesado, tem uma fofoca para te contar. Você já imagina que é uma tragédia, é algo ruim, né? Vai vir um babado forte aí, né? Como a gente fala. Então já é pejorativo ao negativo, né? Porque quando você vai contar uma coisa boa, você fala, olha, eu tenho uma novidade para te contar. Na verdade, aí tá associado ao positivo. Você concorda? Então vamos lá, por isso que eu falo que a fofoca, a gente costuma dizer que eu falo que a fofoca é algo muito, mas muito ruim, gente. Porque a fofoca, ela causa muitos danos. Não só para a pessoa que está fazendo a fofoca, né? Principalmente para a pessoa que está fazendo, tá? Mas também para a pessoa que está envolvida na fofoca. Né? Porque você acaba machucando a pessoa com julgamento, com fala até falso testemunho, que às vezes você culpa a pessoa de uma coisa que ela não é culpada, né? Então, e a gente sabe que a gente brinca das fofocas dos famosos, para limpar o nome de uma pessoa é muito difícil, para sujar é muito rápido. Você pode falar que essa pessoa traiu a outra e para você provar que não traiu é muito mais difícil quando já está jogado assim no ar, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Você pode destruir a vida de uma pessoa. Você pode destruir o emocional, o mental de uma pessoa com a fofoca. Porque às vezes aquela pessoa não está preparada para passar por aquela fofoca. Né? Ela não sabe como lidar com aquilo. A imagem dela sendo destruída. Então tem que tomar muito cuidado. A imagem dela sendo jogada na lama. Né? Por isso a gente tem que ter uma responsabilidade, uma consciência e responsabilidade muito grande quando a gente fala algo sobre alguém ou sobre alguma pessoa. Tá? Isso é importante, gente. Pode falar, Val? Eu faço fofoca com a Vanessa. Amiga, a nossa não é fofoca, a gente troca informações. Eu falo assim, a questão da fofoca, eu vou explicar a fofoca. Assim, eu também troco, não é fofoca que você faz, vocês trocam confidências de outras pessoas. Eu falo assim, quando você tem uma pessoa, eu tenho uma melhor amiga, que eu troco confidências com ela, eu confio nela, eu sei que daqui não vai sair. Não é diferente você espalhar pro bairro inteiro, né? Eu acho que depende também, igual a Val, igual eu faço com a Val, igual eu faço com você. A gente não fica falando da vida da outra pessoa. Tipo assim, julgando a pessoa. Que ela está errada ou certa, não, tem uma nem diferença. Contando, tipo, às vezes a gente conta alguma coisa, talvez envolva outra pessoa, mas que eu saiba, eu nunca passei com ela, passei contigo, assim, tipo, de falar alguma coisa que eu sei que se alguém souber... Exatamente. Mas eu vou explicar a diferença. Você acabou de colocar aí, viu, Val? Para as pessoas entenderem que estão aí em casa. Tem uma diferença de fofoca e comentários, tá? Eu vou explicar por quê. Calma aí, lá no final. Mas antes disso, eu só vou voltar lá para a questão da fofoca, do hábito de julgar. Olha só o que o hábito... Eu vou destrinchar o hábito de julgar, tá bom? O que o hábito de julgar pode atrair para tua vida. Olha só, olha que pesado, gente. Olha o que o hábito de julgar pode atrair para tua vida. Olha, atração de conflitos e hostilidade. Ou seja, você se alimenta o ambiente de negatividade, prejudicando a sua saúde mental. Porque uma fofoca, um hábito de julgar as pessoas, ficar com aquelas coisas, porque a gente fica pensando, né? Fica na mente. A gente começa a criar narrativas, né? Para uma situação que a gente desconhece. Então aquilo vai prejudicando o nosso mental. Então ele causa, para a nossa vida, uma atração de conflitos e hostilidades. Porque a gente acaba se alimentando de um ambiente negativo. Outro, o tribunal interno e a ansiedade, que é o que eu acabei de falar. Quem julga transforma a mente no tribunal. Ou seja, ela tem que criar uma narrativa, ela tem que criar os vereditos, você entendeu? Por exemplo, o que será que aquela pessoa estava fazendo na casa da outra? Mas será que ela estava traindo? Mas será? Não, mas eu acredito que ela estava traindo. Isso é a narrativa e o veredito. Você entendeu? Você fica criando, não, mas eu acho que não é nada disso, eu acho que é o outro que está traindo. Então você começa a fazer as narrativas aí, você começa a ficar doido, né? Com tanta pensamento aí na tua cabeça, e isso acaba te consumindo. Né, acaba te consumindo, por quê? Porque geralmente geralmente quem julga conscientemente é porque tem um problema de superioridade. Ele se sente superior. Por exemplo, geralmente a pessoa que julga muito, Vanessa, tá vendo o que ela fez? Eu jamais faria porque eu sou assim. Então isso é a questão para a pessoa se sentir superior. Então se ela tem essa necessidade de se sentir um pouco superior a outras pessoas, então ela tem que trabalhar isso nela, tá? É importante dizer isso também. E causa isolamento e relações superficiais. Por quê? Vanessa, o preconceito
no seu julgamento pode afastar pessoas de você. Por exemplo, a pessoa te conhece e fala, ai, aquela ali é muito julgadora, aquela ali ela olha tudo, quer julgar, quer falar mal dos outros, então acaba afastando pessoas, você concorda? Tem pessoa que fala, pô, não quero ter amizade com essa pessoa aqui, porque se ela fala mal de todo mundo, se ela faz fofoca, se ela julga, ela vai me julgar também. Então quem quer ter relacionamento, tô falando não só de amizade, falando de namoro, de casamento, quem é um homem, por exemplo, uma mulher quer se relacionar com alguém assim? Fala, não, eu não quero me relacionar com a pessoa assim. Então você tem que tomar cuidado com isso também. Por isso que atrai coisas negativas pra tua vida. Se a pessoa fala pros outros, vai falar de você também, né? É isso que você pensa, geralmente é aquele pensamento. Pô, se ela fala mal dos outros, imagina de mim. Ela também vai falar mal de mim pros outros. Então tem que tomar cuidado com isso, tá, gente? Olha, o efeito espelho. Vai por último, o efeito espelho pode atrair na sua vida. O que é isso? O que você julga, você atrai. Né? Geralmente, o que é isso, Adriana? Que o ato de julgar, frequentemente, ele projeta falhas nas outras pessoas. E a gente tem que tomar cuidado que essas falhas podem ser suas. Podem ser falhas na tua vida. Por exemplo, você julga tanta outra pessoa, mas talvez a sua vida está igual à da pessoa. Por isso que você julga tanto. Né? Então, você está apontando os erros dela para você não enxergar os seus. Então tem que tomar cuidado com isso também, né? Às vezes a gente julga. Então se você tem um hábito, por isso que eu fiz aquela pergunta no começo. Se você para agora, cara, eu não sei se você tem, eu não sei mesmo, tá dentro de você. É por isso que a gente trabalha pessoas aqui, né? Quando a gente faz o treinamento, né, Vanessa? Fala, eu não sei o que tá aí dentro. Eu não sei o que realmente você é. Só você sabe. E não, você não precisa me falar aqui, né? Põe de dentro, sabe? De dentro pra fora. Pô, realmente, será que eu tenho um hábito de ficar muito julgando as pessoas? Eu faço muita fofoca? Então eu tenho que trabalhar em mim. Eu acho que tem alguma coisa que eu tenho que trabalhar. Então pega isso agora e analisa dentro de você o que realmente você precisa trabalhar em você, né? Pra essa questão. Tu fala assim, mas a pessoa não pode falar nada. Agora a gente entra agora. Tá, Adriana, mas eu não posso mais falar nada, não posso mais comentar nada? Pode, porque tem uma diferença de comentários e julgamentos. Vamos entender agora a diferença do comentário? Qual a diferença, Adriana? O comentário, ele é uma observação, Vanessa. Ele é um conto, ele é uma história contada com o seu ponto de vista. É isso que não é julgamento. Por exemplo, a pessoa está vivendo a situação. Eu venho pra Vanessa, olha, você viu fulana de tal? Ela está vivendo essa situação no casamento dela, ela está suportando isso, ela é casada com um narcisista, e ele faz isso, Agora, a gente estava comentando esse dia, né, Vanessa? Comentários. Aí você vem, poxa, eu conheço o meu limite. Eu não ficaria nessa situação. Não você falar, pô, ela faz porque ela é doida, ela fica porque ela é fraca, ela fica... Você entendeu a diferença do comentário? A gente até comentou esse dia, né, Vanessa? Você estava viajando e eu comentei com a Vanessa de um cenário como esse, de uma pessoa que vive um casamento assim. E a gente falando, olha, eu conheço meu limite. Talvez eu não ficaria no casamento assim, porque eu não conseguiria levar por muito tempo. A Vanessa, eu também não ficaria, eu acho que eu não é pra mim. Mas vamos falar, pô, ela tá errada, pô, ela é doida, ela não, né, ela gosta, sabe aquelas pessoas que vivem um cenário de violência e a outra pessoa, gosta de apanhar. Quantas vezes a gente nos... Qual mulher que sofre abuso emocional, físico, que a pessoa chega pra ela e fala, pô, ela gosta de apanhar. Que é o que a gente mais escuta. Quando você fala de uma mulher que apanhou de um parceiro, de um cônjuge, de um namorado, de um noivo, você já a primeira coisa que você escuta, né, Vanessa? A pessoa fala, pô, ela gosta de apanhar, porque senão não ficaria. Só que, cara, a gente não pode fazer esse julgamento, porque a gente não sabe. Porque assim, a gente conhece aqui, a gente trabalha com isso, entende que às vezes existem correntes, né, que aprendem lá do passado a cenários de violência que nem ela sabe, tá no inconsciente. Situações que ela viveu lá atrás que colocam ela nesse cenário. Então, por isso que é importante não julgar situações como essa. E outras situações também. Às vezes a pessoa não consegue sair porque ela não tem nem pra onde ir. E outra, às vezes a pessoa... Ela vai expor a família, os Exatamente. filhos. E outra, às vezes a pessoa tem os motivos dela, né? Ela não tem ela não tem uma estrutura, uma estruturação para sair daquilo ali, né? Naquele momento. Então, é isso que eu falo que é a diferença do comentário e do julgamento. Comentar, é óbvio que a gente pode comentar, porque o comentário, ele envolve o nosso ponto de vista em relação a qualquer situação. Isso a gente pode colocar. Não tem problema nenhum. Por exemplo, aqui no Universo Glens, nós colocamos o ponto de vista do âmbito emocional, de inteligência emocional, do âmbito do trabalho, tá, gente? Perante as situações. Por exemplo, hoje nós estamos fazendo uma live de julgamento baseado, tá? Todo um trabalho emocional, todo um trabalho de pesquisa, um trabalho de formação para trazer isso para você, esse olhar para você, tá? Então a gente traz com essa consciência, com essa responsabilidade. O França colocou... Violência doméstica tem crescido muito. Olha, infelizmente, França, tem crescido demais mesmo. É um dos fatores que a gente mais trabalha e é um dos fatores que eu vou pegar muito firme este ano, 2026.
tá? Referente à violência doméstica. Eu acho que a gente ainda tem muito a trabalhar isso. O pessoal fala, tem muitas campanhas, tem o Disque Denúncia, tem o Disque Quilo, tem a Delegacia da Mulher, tem a Lei Maria da Penha. Eu acho que a gente tem que trazer um olhar muito, mas muito minucioso, muito concreto, muito importante para esse cenário, tá? Porque se a gente parar para pensar, Vanessa, a gente tem leis hoje que nos acolhem, né, somente as mulheres, tem delegacias, tem acolhimento da prefeitura, tem os canais de denúncia, mas por quê? Aí a pergunta fica no ar, por que o índice de violência doméstica tem crescido absurdamente? Por quê? Porque não existe uma inibição para isso. Por quê? Aí a pergunta está, não é os meios que estão sendo colocados, não é eu costumo dizer o seguinte, eu digo, não é as leis, não é a incrementar um cenário de acolhimento, de CRAS, não é isso, é o trabalho do ser humano. Nós temos que trabalhar o ser humano. Enquanto não for trabalhar, e não na punição, você tem que trabalhar o ser humano antes. Porque a punição, olha, eu vou explicar por quê. Uma pessoa desequilibrada, uma pessoa psicopata, uma pessoa narcisista, ela não se importa com leis. Ela não se importa com isso. Então você faz, a pessoa vai lá, faz a denúncia, fica a 200 metros de distância. A pessoa vai lá, mesmo com a restrição. A pessoa que está fora do contexto, a gente fala que não tem mais nenhum equilíbrio emocional. Um papelzinho para ela não faz diferença nenhuma. Ela não está preocupada com isso. Porque aqui dentro, ela não enxerga isso. Ela só enxerga a dor, o que está vivendo aqui, aquele embaralhado de sentimentos, e ela quer fazer acontecer, ela quer explodir. Então não vai ter nada, nem ninguém que vai parar ela. Por isso que eu falo que o trabalho tem que ser muito minucioso, muito consciente na pessoa, antes, né? Antes e depois também, né, desse cenário. Quem entrou? Olha, acabou de entrar uma pessoa, daqui a pouquinho a gente está finalizando a nossa live, mas olha, aconselho as pessoas que só entraram depois, conseguiram entrar depois pegar na íntegra a live, tá bom? Porque aqui tem um começo, meio e fim, tem um contexto. Aí não é uma live que a gente entra, fica falando, a gente traz o conteúdo, tá? Então é importante estar acompanhando. Gente, oi, tá todo mundo aí? Fala comigo, dá um joinha, faz sentido? Faz sentido tudo isso até agora para vocês, do julgamento? Fala para mim ainda, eu queria que vocês me respondessem, diante de tudo isso que a gente está falando aqui, como vocês veem essa live, a questão do julgar, do julgamento, como vocês estão enxergando agora, que eu vi como vocês enxergavam lá no começo, mas agora, vocês estão entendendo a importância de tirar essa questão de julgamento da vida de vocês? A Val colocou que sim. Gente, vamos falando aqui, pode escrever, tá bom? O que vocês têm, vocês conseguiram enxergar essa importância da gente se trabalhar nessa questão do julgamento, para o que está atraindo pra gente, né? Ah, legal. Vai falando aí, joinha. Legal, Ismael. Pessoal, vai interagindo aqui comigo, vai falando. Quem quiser falar também. Pô, conseguiu abrir um olhar diferente? Essa que é a minha pergunta. Porque assim, as lives têm um intuito da gente se comunicar, da gente trocar experiências, da gente trazer esse conhecimento, que eu faço toda essa pauta para trazer esse conhecimento importante para vocês. Tá fazendo sentido? Falar, pô, quem entrou aqui... Melhor ainda, quem entrou aqui e falou, pô, eu pensava de um jeito, agora eu tô vendo que realmente não é bobagem, né, Vanessa? Pô, esse negócio eu achava que julgamento é bobagem. Mas não é bobagem, olha que pode atrair realmente de fato pra minha vida, né? Olha como que eu posso estar enxergando diferente, né? A questão de comentar, lembra que eu te falei? Ah, Adriana, eu não posso falar mais nada? Pode, você pode comentar. Você tem todo o direito de comentar. Na verdade, nós vivemos no livre-arbítrio, nós podemos comentar, colocar o nosso ponto de vista, né? Nós podemos, mas é importante... Boa noite, Martinha, seja bem-vinda. Ó, vocês que entraram agora, já quase beirando o finalzinho, que a gente ainda vai ter uns 12 minutinhos aí da live. Ó, aconselho vocês a entrarem depois, lá no final do mês, no nosso canal do YouTube, para acompanhar a live na íntegra, tá? Porque fala aí, pessoal, a live foi bacana desde o começo, né? Então vamos lá? Vamos continuando? Gente... O que eu perguntei, né? Eu perguntei se foi importante para vocês essa live, se você conseguiu entender ali, ter um olhar diferenciado para a questão do julgamento. Eu não estou falando que às vezes a gente não comete erros, que às vezes a gente não se pega, lembra do inconsciente? Inconscientemente, pô, acabei julgando. Sabe? Mas é importante, não é isso, o importante é você perceber essa ação em você. Por exemplo, pô, eu acabei julgando a pessoa, mas falar, pô, eu acho que eu não fiz legal. Eu não poderia ter... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Vanessa, que aconteceu recentemente nas redes sociais e que foi um boom, assim, que a gente até gravou sobre isso, que eu me vi na obrigação de gravar sobre isso, o que aconteceu com a influenciadora Isabel Veloso.
né? Eu não conhecia a história dela, mas, no entanto, ela se colocou ali, ela é influenciadora, ela se colocou ali na questão do muito nova, ela descobriu um câncer, né? Então ela estava ali em cuidados paliativos durante 2 anos, né? Ela ficou, que acho que ela descobriu com 17, ela faleceu com 19. Então, aí quando houve esse boom, por quê? Porque aí depois eu comecei a pegar uns vídeos anteriores de muita gente enxovalhando essa menina, né? Ah, mentirosa, ah, tá querendo mídia, ah, tá querendo não sei o quê. Aí mesmo depois, eu acho que ela começou a fazer algumas propagandas, algumas coisas ali, né? Mediante aos seguidores que ela tinha alcançado. E mais julgamentos ainda. Ah, faz jogo, ah, tá doente, mas divulga isso, nananá. Então, uma série de julgamentos. Aí veio o Carrossel, Vanessa, a menina faleceu. Era tudo verdade. Aí tudo que todo mundo falou caiu por terra, porque realmente a menina tinha um câncer. E detalhe, depois eu fui buscar, ela já tinha colocado o médico nos vídeos para falando a situação dela, ela já tinha anexado prints dos exames dela. Aí mesmo assim, as pessoas falavam que era falso, que o médico era amigo. Então, gente, foi uma coisa assim muito absurda, porque mesmo aquela história, mesmo diante das provas, os julgamentos, a pessoa se achava digna de ficar julgando ainda, né? Eu acho que cada um vive uma história, tem uma situação. Se ela quis mostrar algo, trazer essa condição. Porque assim, eu acho que ela deixou muita coisa, mas ela deixou um legado bastante. Só que o maior legado que ela deixou, que eu falei que as pessoas deveriam se importar com isso e não com outras coisas. O legado, por exemplo, eu tô com uma doença, eu não tenho muito tempo de vida, mas eu quero viver. Eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero ter uma família, eu quero sentir, eu quero viver. Porque assim, quando a pessoa tá com câncer, as pessoas julgando, principalmente na gravidez dela. Mas outra coisa, nesse caso aí, não julgaram só isso, julgaram, nossa, mas ela estava com câncer e teve um filho? Nossa, mas ela sabia que ela ia morrer, por que ela teve um filho? Principalmente quando ela estava grávida. Tipo, vai deixar um filho com câncer, vai morrer e vai deixar o filho. Gente, uns julgamentos que não cabiam, porque a decisão era dela e do marido dela. Se ela queria deixar um legado, ela queria deixar um filho com o marido dela pro mundo, porque deixar um filho pro mundo é um ato de amor. Ninguém percebeu isso? Deixar um filho pro mundo é um ato de amor, porque você está trazendo algo, um filho de Deus para compor nessa terra, que talvez essa criança, ela vai crescer, ela vai se tornar um gênio, ela vai trazer alguma cura. Depois essa criança pode trazer até a própria cura para o câncer. Né, pode ser um médico, pode ser um cientista. Então, como que a gente pode julgar algo? Né? Eu vou te falar porque quando eu fui mãe de gêmeos com 38 anos, Vanessa, e quando eu já tinha uma filha de 15 e uma filha de 10. Quando eu fui ter os gêmeos, eu escutei muitas pessoas falando, mas pra que você quer ser mãe de novo? Você vai trazer 2 crianças para este mundo? Eu falei, sim. Porque o mundo é de Deus e eu trago 2 crianças porque é uma missão. Então eu não sei o que os meus filhos podem trazer para o mundo. Podem trazer coisas muito positivas para o mundo. Né? Então é o julgamento, sabe? Mas é 38 anos. Não, então aquele julgamento não é válido para a vida do outro. Né? Porque é a vida dela, as escolhas foram dela. Adriana, que não recebi muitas mensagens sociais. Mas ela fazia propaganda de bad, não sei o quê. Eu falei, gente, vamos lá. Até falei sobre isso com a Vanessa, né, Vanessa? Eu falei, gente, as escolhas dela só cabem a ela. E, de repente, ninguém parou para pensar que talvez, naquele momento dela, ela sabendo que ela não teria muito tempo de vida, ela queria garantir um pouco o futuro do filho dela? Mas não é certo fazer divulgação de jogo de azar. Tá, mas é você que vai julgar isso? Ou ela, dependendo para ela, ela também não achava certo, mas ela fez aquilo para deixar uma estabilidade pro filho. Entendeu? Tá vendo que a gente não pode julgar? De repente, para ela, falou, eu não gosto de fazer isso, mas eu vou fazer porque eu deixo, né, Vanessa? Então, gente, olha, por isso que eu falo, cuidado com o julgamento, não tem nada a ver com a gente. Por isso que eu trouxe, nessa gravação dela, eu trouxe algo muito importante, que é o que ela deixou. Tá? Que ela deixou de força, de resiliência diante de uma doença. Porque muitos na situação dela, na Vanessa, estaria na cama deitada, se maldizendo na vida ou sofrendo. Mas ela foi pra vida. Então é isso que eu falo dela, tá? Eu só tenho este olhar. O restante não me interessa. Não quero ter. Eu não quero apontar os erros nem as falhas que ela teve na vida. Não me interessa. Mesmo porque eu também tive muitas. Né? Você teve muitas também, né, Vanessa? Todo mundo tem muitas falhas. Então é importante a gente estar atento a isso, tá, gente? Tá vendo a questão que eu quero dizer pra vocês? É a questão do olhar. Do olhar. Para onde eu vou olhar? Geralmente, eu prezo muito olhar, eu quero olhar para o olhar certo, eu quero olhar para a direção de não julgamento, a direção do ajudar as pessoas, né? Porque a gente sabe que nós temos o Instituto, nós temos o Universo, e a gente, para
ajudar pessoas, para treinar e tratar pessoas, a gente primeiro tem que ser isento de julgamento, né, Vanessa? Porque chega situações, milhões de situações aqui, que a gente não está aqui para analisar ou julgar, a gente está para ajudar. Independente do que a pessoa está vivendo, do que ela está passando, independente. E olha que sim, vem coisas pesadas, né, Vanessa? Mas independente. Independente, a gente está aqui para ajudar a pessoa, a ela olhar e ver como que ela vai fazer para se sentir melhor diante de tudo isso. A Mônica? A Mônica, o julgamento sempre fala mais de nós do que do outro. Concordo com você, Mônica, que eu tô falando aqui desde o começo sobre isso. É a Moniquinha de Campinas? Olha, eu concordo com você totalmente, Mônica. Que não falei desde o começo, lá numa parte aqui, que o julgamento, ele tá muito relacionado a nós. A gente tem que prestar atenção, né? Geralmente, quando eu falo, olha, eu tento muito me eximir de julgar alguma coisa, alguém. Mas quando eu percebo que eu fiz um julgamento, eu começo a me analisar. Eu falei, pô, mas por que eu tô julgando isso? É importante isso. Não estou falando que a gente não erre. Sim, a gente erre. A gente erra, né? E muito. Mas é importante a gente reconhecer os nossos erros, né, Vanessa? E tentar mudar. Né? Que nem na sua vida. Pô, tô batendo na mesma tecla, tô errando aqui comigo. Né? Mas aí então reconheça esse erro e tente mudar. Tente julgar menos. Tente. Comentários a gente comenta. É importante a gente comentar o nosso ponto de vista. Olha, eu não passaria por aquilo daquele jeito. É importante, porque também isso te ajuda a se conhecer. Né? Por exemplo, Vanessa, isso ajuda bastante a se conhecer, né? Às vezes a história da outra fala, pô, se eu passasse por isso, o que eu faria? Né? Então é importante também. A história do outro ajuda você a se conhecer. Mas não você a querer um ar. Lembra da superioridade. Que quando você fala mal do outro, é porque você quer ser superior. Ai, tá vendo como ela é assim? Ai, eu sou melhor. Ai, eu sou assim, eu não faço isso. Então você tá buscando superioridade, né, perante alguém. Então você tem que tomar cuidado com isso e saber enxergar isso. E o que a Mônica falou é verdade mesmo. Às vezes a gente julga o outro porque a gente quer esconder essa falha nossa, né? Sim, a gente quer esconder alguma deficiência, falando no sentido emocional dentro da gente, né, no pensamento. Né? Às vezes a outra pessoa, ai, tá vendo que doida? Ela mete a cara, ela vai. Ai, eu não faria isso, eu não teria essa coragem de fazer essas coisas. Porque você não tem a coragem que ela tem. Aí você fala, ai, eu não faria, que doida. Tá vendo ela vai, ela viaja, ela mete a cara. Mas você tá julgando a pessoa dela ser positiva, dela ser, né, forte, dela ser corajosa, coisa que você não é, você entendeu? Então tenta você ter mais coragem. Falou, pô, não sou tão corajosa quanto ela, pô, mas eu podia tentar ser, né? Podia tentar fazer um pouquinho de diferença. Você entendeu a diferença, gente? Gente, tá fazendo sentido essa live pra vocês? É isso que eu gostaria de saber. Olha, estamos finalizando a live, daqui 4 minutinhos. Fala um pouquinho comigo. Foi importante, foi positivo? Lembrando que a gente não tá fazendo julgamento nenhum, né, de nada e de ninguém. Eu estou trazendo a questão do conhecimento do julgamento e do julgar. E como a gente pode se eximir disso, como a gente pode trabalhar isso na gente. A Toninha. A Toninha? Muito obrigado, eu aproveitei bastante. Ah, Toninha, olha, obrigada a você pela presença na live. Alex, super legal, Alex. Falem comigo do Pedro, Carlos, Cristóvão, podem falar comigo, tá? Ajudou? Foi legal? Foi legal ter esse olhar sobre o julgamento? Porque aqui, lembrando o tempo todo, não julgamos nada, nem situações. Eu só quis trazer um olhar para vocês do que é o julgamento, né? E como isso é ruim. Tô falando que é bom, não. Eu tô me eximindo também de ter essa ação em alguns momentos da minha vida. Só que eu tenho essa consciência e eu trabalho isso em mim. Eu tento trabalhar. Tento não, eu trabalho. No mesmo momento. Fabiola? Kelly, sempre muito bom. Fabiola, você sempre com temas de alto valor para o nosso crescimento. Obrigada, Israel, Fabiola. Muito bom. Pedro Nazareno, show. Obrigada, pessoal. Cecel, assiste depois da íntegra, tá muito bacana, Cecel. Olha, tô esperando você vir tomar um café com nós, né, Vanessa? Não vê ainda, Cecel? Ou você manda o seu endereço, que a gente vai até você. Aliás, Cecel, vamos até você. Vamos gravar com você aí, Cecel. Você tem boas histórias pra gente no Glenscast. Val, foi ótimo, obrigada. Val, obrigada. Gente, olha, de todo o coração, assim, pra gente finalizar a nossa live, faltam 2 minutinhos. Na verdade, eu trago essas lives pra gente poder exatamente trabalhar juntos, né? Foi ótimo, a Val, a Marta, Martinha. Obrigado, Martinha, obrigado. Acompanha depois na íntegra a live, tá? Gente, eu trago as lives pra vocês terem um contato comigo, pra gente poder trabalhar isso juntos. Obrigada, meu querido, um monte de palminhas. Obrigada, meu maridinho. Daqui a pouco estou aí com você, hein? Ó, não me julgue chegar tarde, hein? Mas olha, é importante a gente
trabalhar juntos. Porque às vezes a gente sozinho, né, Vanessa? Às vezes a gente não consegue ter esse olhar, né? Porque muitas vezes junta eu, o Lelo e a Vanessa aqui, a gente bate um papo, né? Pra um abrir o olhar do outro, isso é importante. Cecel, parabéns pelo trabalho, conteúdo sempre. Obrigada, Cecel. Você é forte, admiro muito, Adriana. Beijo no Matheus e Ah, mando sim. A gente manda um beijo pra vocês. Obrigada, muito obrigada de coração. Olha, lembrando que tuas lives são todas às quarta-feiras, tá bom? Às 19 horas. Lembrando a próxima live na próxima semana, tá bom? França, obrigada, França, também. Olha, forte abraço também. Ó, conto com você na tua vida, hein? Ó, espero estar se travando tudo aí na tua vida, né? Gente, semana que vem a live é especial. Gente, semana que vem vamos ter uma live especial. O risco dela não entrar na live, mas ela vai fazer de tudo pra Ó, ela falou não muito. conte. Ela falou muito bem. Semana que vem corre o risco de eu não entrar na live, mas é outro lugar inusitado. Mas eu vou fazer de tudo. Lembra das adversidades? Eu tenho uma adversidade semana que vem, mas eu vou fazer de tudo pra entrar na live. Então acompanha. Você quer saber onde eu vou estar e como que eu vou fazer isso? Não sei como, mas acompanha e entra na próxima live. Vai fazer. Quarta-feira, às 19 horas, pontualmente, eu estarei na live. Acontece o que acontecer. Olha que vai acontecer muita coisa, gente. Aonde ela vai estar? Aonde eu vou estar na live semana que vem. Mas, ó, acompanha. Kelly, beijo, boa noite. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima live. Né, Vanessa? Manda tchau. Tchau, gente. Tchau, Hilda, minha querida. Meu amor.